pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do Comando Talks. Hoje a gente tem uma presença ilustríssima aqui. Estamos com a Sheila Chamek Higler, que é fundadora da Par Ideal, uma agência de relacionamentos de matrimônios que tem 31 anos de história, gente. E muitos casais felizes casados através da Par Ideal. Obrigada, Sheila, por estar aqui com a gente. É uma honra. Eu que agradeço o convite. Ai, que bom, que bom. Estamos aqui com o Ângelo também. Obrigado, vim aqui para encontrar a Par Ideal aqui. Né? Então, pois é. A Sheila, ó, cuidado, que senão ela vai vetar. A análise dela é bastante completa. Não, pois é, sim, exatamente. Casado não pode. Não pode, tá vendo? Casado não pode. Viu, tá vendo? Mas brincadeira essa parte, eu vim só para entender mesmo. Então, a Sheila é a nossa nova cliente da Comando Comunicação, Comando News, que é uma assessoria de imprensa aqui de Curitiba, né? E a gente tem esse podcast exatamente para a gente conversar com os nossos clientes um pouco mais e conhecer a história. E a Sheila tem muita história, né, Sheila? Sim, sim. Que bom. Me conta uma coisa, como que foi a ideia da Par Ideal? Como que começou essa aventura aí no mundo dos relacionamentos? Eu me aposentei da prefeitura, né, e eu queria uma coisa que eu estivesse em contato permanente com pessoas. Daí fui procurar um consultor em franchise e disse que eu não queria loja nem comida, que eu queria alguma coisa, né, para estar me relacionando com pessoas. Ele tinha 720 franquias que ele trabalhava, mas quando ele falou em agência de casamentos, na hora, eu digo, é isso que eu quero. O meu marido disse que meus olhos brilharam. Todo mundo dizia que eu era louca, que a agência não ia durar nem um mês, porque há 31 anos Curitiba ainda era muito provinciana. Todo mundo dizia, você está louca, como é que você vai abrir uma agência de casamentos? E estamos há 31 anos no mercado. A princípio eu ia trazer uma franquia de São Paulo, meu marido dizia, não, Sheila, eu não gostei deles. Tudo bem, eu digo, mas eu vou abrir. Fui, arrumei toda a casa, contratei um gerente e simplesmente ela me ligou, estou indo para a Europa passear, daqui 2 meses eu volto para te dar o treinamento. Eu fui para São Paulo, rescindi o contrato, daí já não ia mais nem fazer agência de casamentos, ela comprou uma página de um jornal aqui de Curitiba, falando que nunca havia um perfil igual para ser dona de uma agência. Daí o meu marido disse, eu digo, mas não sei nem como é que funciona. Daí fui procurar advogado, psicólogos para me ajudar a montar. Um artista plástico fez a logomarca, um jornalista escreveu para mim, né, o que eu tinha. Então, eu brinco que foi uma gestação. Depois de 9 meses de trabalho que eu inaugurei a Par Ideal. Que bacana, é uma grande história, né? Sim. E ainda mais hoje, né? Que, assim, isso há 31 anos atrás era 95. Sim, 95. 95, gente, não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha aplicativos de relacionamento. É curioso, né, Sheila, tentar entender como é que funcionava para as pessoas chegarem até a agência. Era pelo jornal, anúncios, ou tinha endereço fixo? Como é que funcionava? Chegavam cartas? Eu gastei muito dinheiro com assessoria de imprensa e nem todo mundo sabia o que fazer. Então, eu tinha... na Ouro Verde, acho que 4 ou 5 inserções diárias. Fiz outdoors pela cidade. Eu ia em muito network. Então, as pessoas ligavam. Todo mundo, até hoje, só vem na Par Ideal com hora marcada. A gente nem passa o endereço, assim, para que ninguém venha assim. Mas já existia um local físico, desde o início existia? Sim, desde o início. Eu tinha um local físico, né? Então, a gente já divulgava nossos telefones. A gente tinha mais de um, né? E eu trabalhava junto com 2 pessoas, um gerente e mais uma pessoa para me ajudar. Então, todo mundo dizia, eu agradeço, a Par Ideal existe graças aos jornalistas. Olha só, viu? Um dia antes de eu abrir as portas, eu fiz um almoço para os jornalistas e todos gostaram da ideia. No dia seguinte, eu já estava dando entrevista na televisão. Então, o que eu dei de entrevista em rádios, em televisão, né, palestras
em universidades, em grupos que me convidavam. Então, todo mundo ficou conhecendo muito a Par Ideal. Então, eu agradeço a eles, porque eu Sim. sempre estava nos jornais, nas televisões e nas rádios. Que legal. E só uma curiosidade, Sheila, você falou que você trabalhava na prefeitura, o que você fazia antes do Par Ideal? O que era antes? Eu fui contratada, né, fiz Uhum. concurso para pedagoga, mas na prefeitura, pedagoga, assistente social e psicólogos faziam o mesmo trabalho, porque eu trabalhei na área de serviços humanos, trabalhei na FAS, quando eu entrei na prefeitura, tinha inauguração das 4 primeiras creches de Curitiba. Uhum. E eu fui contratada para supervisionar essas 4 primeiras creches. Hoje eu não sei nem quantas centenas tem, né? Sim. Então, as creches foram sendo montadas. Então, eu trabalhei nessa área social. Trabalhei também, uma época, na Fundação Cultural de Curitiba. Trabalhei com meninos de rua, com terceira idade. Então, eu fiz vários trabalhos dentro da prefeitura. Sempre com pessoas, né? Sempre envolvendo- com pessoas, exatamente. E fala pra gente quanto tempo você ficou na prefeitura? 25 anos. E mais 31 anos de Par Ideal, gente. Exatamente. É. Mas durante, assim, a curiosidade, assim, né, Sheila, durante o seu tempo na prefeitura, assim, você não pensava nisso, embora você trabalhasse com pessoas, não pensava em algo de relacionamento que pudesse Não. unir Eu pessoas e queria tal? abrir uma empresa, nem eu sabia do Do que? tá? Apareceram várias coisas que eu fui ver, outras 2 franquias, daí acabei desistindo e nunca imaginei. Eu saí da prefeitura, me aposentei, daí fui procurar esse consultor que tinha 720 opções de empresas, tanto no Brasil como no exterior. E quando ele falou em agência de casamentos, na hora eu digo, é isso que eu quero, porque eu vou estar com pessoas. Sim, que interessante, né? Você vê? E você lembra do primeiro parque ideal que você Par conseguiu? ideal. Par ideal, primeiro par ideal que você conseguiu Casar? pra casar? Tá. Você lembra, assim? Sim, lembro. É um dos poucos que me liga todo ano para ver como é que eu estou. Ele casou pela Par Ideal. Ele era uma pessoa muito complicada. Daí ele saía da psicóloga e dizia, eu quero falar com você, não com aquela burra. Eu digo, mas mude de psicóloga. E naquela época eu tinha mais tempo com menos clientes, né? Então, todo sábado ele vinha lá falar comigo. O casamento dele tinha sido anulado na lua de mel e ele dizia que as mulheres não prestavam, né? Fiz todo um trabalho com ele. Daí, com a primeira que ele saiu, ele casou, eles têm um filho e 2 netos. Olha, então já tá. A tá Par terceira Ideal, a geração Par já. Ideal já tá, exatamente. Já está com netos. Exato, que legal. Mas que legal, Que hein? legal. E é uma outra, assim, é um outro tipo de atendimento, né? Que as Sim. pessoas têm, como você falou, Curitiba, imagina, ainda é provinciana. Imagina em Há 95, há 31 sim. anos atrás, E né? todo mundo dizia, você é uma louca, vão confundir com a agência de programa. Porque Sabe? isso que justamente, ainda mais aqui, né? Acho que Sim. teve essa situação, né? De pensar em essas coisas, assim, né? Justamente as pessoas, eu fui falar com os psicólogos, amigos, para indicarem a Par Ideal, fui falar como é que era o trabalho, daí uma me disse assim, eu não vou te mandar ninguém, porque a hora que as pessoas casarem, elas não vão mais me procurar, que todo mundo que vem é porque estão separados ou querem alguém, né? Tem problema de Hoje os relacionamento. psicólogos me mandam muito. Naquela época, não. Hoje vem muitas pessoas que, quando os clientes estão bem, que os psicólogos acabam indicando, porque eles sabem de outros clientes que casaram e estão felizes. Ah, então tem isso agora, né? Nesse Tem. momento, assim, os psicólogos são parceiros, né, na verdade, assim, Sim, né? alguns são. Né? E depois a inteligência artificial também está me mandando clientes. Mas como que funciona hoje, então, nesse sentido? Veja, eu pergunto aonde que vocês souberam. Sempre eu pergunto, da onde que você soube pela agência. Então, tem gente que diz, olha, eu me lembro da Rádio Ouro Verde, hoje que eu quero ter alguém. Outros dizem, eu já te vi, estou vendo tuas entrevistas no Google, no Face. E outros dizem, eu entrei no chat e perguntei de uma agência, disseram que a melhor agência do Brasil era a Par Ideal.
Então, até pessoas hoje de outras cidades estão também me procurando. Hoje a gente faz entrevistas online. Olha aí. A pessoa que quer se cadastrar, ela manda toda a documentação primeiro para nós, né? Porque a gente tem um contrato jurídico. Se a pessoa se cadastrar, ela tem que assinar esse contrato, e nesse contrato, se ela mentir ou omitir, ela vai ser desligada e pode ser processada. Então, quando vem pessoas com segundas intenções, eles já veem que é isso, eles vão para um site que ali ninguém vai incomodá-los, né? Sim. E como é que, só para entender, como é que funciona hoje o passo a passo, assim, né? Não sei se é o momento de perguntar isso, Claro, mas não, o passo a passo, tá. primeiro, qual é o perfil, né, das pessoas que vão, que chegam até que vão ser clientes da Parideal, e como é que funciona o processo até ela Veja, conseguir... 95% dos nossos clientes têm nível superior, pós-graduação, mestrado, doutorado. 5% só que tem segundo grau, né? E são pessoas que têm também segundo grau técnico, que são empresários, pessoas bem-sucedidas. Então, a primeira entrevista é gratuita, sem compromisso nenhum, que a pessoa vem conversar conosco para ver se é isso mesmo que ela quer. E também para que eu veja se eu vou poder cadastrá-la, né? Porque a gente não pode também cadastrar todo mundo que vem. Dela passa por uma entrevista comigo, passa por uma entrevista com o psicólogo e responde a questionários que tem em torno de 200 itens. Daí nós vamos traçar o perfil da pessoa e na semana seguinte a gente vai mostrar o perfil de 5 candidatos em potencial. No começo da agência eu mostrava mais. Hoje a gente achou que é o número ideal, inclusive as agências europeias também mostram 5, 6 cadastros para não confundir a pessoa. Elas vão ler os questionários, vão ver as fotos e vai nos dizer quem ela quer e quem ela não quer conhecer. Hoje a gente não põe mais nem o nome nos questionários, porque de repente Você procura lá e... Nina, jornalista, viu a foto, né? Sim, é fácil de achar, né? E daí já vai ser... Como eu tive 2 pessoas que entraram atrás de cliente pelo Google e elas foram desligadas da Parideal porque eles ficaram muito bravos. Então, agora todo mundo tem um número. É que a descrição é um dos motivos, né? Você não quer ser exposto ali, né? Então, todas as pessoas têm um número. Vamos dizer, você vai ver um cadastro, você vai ler o questionário dela, vai ver as fotos e vai ter um número. Você quer conhecer, ela quer te conhecer. O que a gente faz? A gente passa o primeiro nome. Nunca a gente passa endereço, local de trabalho, sobrenome. Isso a gente deixa que um conte para o outro. E nós atendemos com hora marcada, ninguém se encontra lá dentro. Inclusive, a gente avisa, a hora que você terminar, bata na porta que a gente vem aqui. Já tivemos que pôr uma vez um cliente no banheiro, para que não visse ninguém para subir com um, tirar outro. Então, ninguém se encontra, porque o sigilo é fundamental. Como nós temos irmãos, ex-marido, ex-esposa, a gente até não marca no mesmo dia para eles virem, porque um pode ver o carro do outro. Então, a gente, ou pessoas que trabalham na mesma empresa, então a gente toma todo esse cuidado para que ninguém se encontre, para evitar isso. Então, o sigilo para nós é fundamental. Inclusive, né, lá na Parideal, onde é o endereço, não tem nem placa nem nada, né? Não, é uma casa normal, assim. E uma coisa, Sheila, eu fiquei pensando que você estava falando ali, né? A decisão da pessoa procurar a Parideal, o que na tua opinião, leva a pessoa a procurar a Parideal? Porque hoje, claro, não estou falando nem questão de tecnologia, que tem outras formas, mas eu, por exemplo, fico pensando assim, não, eu não estou conseguindo, eu estou com dificuldade, eu sou muito chato e quero... O que leva a pessoa a chegar lá, entendeu? 90% dos nossos clientes são pessoas que trabalham bastante, não querem se expor e querem alguém do mesmo nível cultural, social que o deles. Então, por isso que eles procuram. São pessoas que não querem encontrar ninguém na noite. Uma vez eu atendi um cliente que arranjou uma pessoa, ele era dono de vários lugares da moda, que todo mundo ia. Ele era dono de agência de modelo. Eu digo, mas você tem tanta facilidade. Ele disse, mas é esse tipo de mulher que eu não quero para casar. Sim. Né?
Então, também sim. tem isso. E depois, hoje, o número de pessoas que entraram nos sites de relacionamento e se incomodam veio na Paridel. Né? Porque dizem que tem que fazer uma pesquisa para ver com quem vai sair, não sabem se aquilo é verdade, ou outras pessoas que já se incomodaram. Outro dia veio uma, até sem marcar, que a gente atendeu, ela estava num site de relacionamento, quem estava lá? O marido da prima. É, Acontece muito. Né? acontece. E agora teve uma pesquisa que 68% de um site são homens casados. Então, isso na prática, a gente acaba, né, sabendo, assim, né, Sim. de casos e casos. Não, e as pessoas contam, né, problemas que tiveram com pessoas Sim. que conheceram. Você nunca vai saber qual. Tem um detetive virtual, agora ele está nos Estados Unidos. Ele fazia uma pesquisa do que as pessoas mentiam nos sites de relacionamento. Profissão, idade e sexo. Eu digo, como sexo? Achei estranho. Daí veio um cliente, ele disse, olha, eu quero confiar em você. Eu entrei num site, fui para São Paulo, conheci a pessoa, Chegou linda, lá. maravilhosa. Daí fui na semana seguinte e convidei para subir no hotel, era um travesti. Ele disse, uma pessoa conhecida em Curitiba, se alguém souber disso, vai ser a maior gozação. Então, ele veio na agência porque ele sabe que ali não ia ter problema nenhum. Hoje, o número de mulheres que nos procuram porque se casaram com homens que não trabalham e que elas têm que sustentar é imenso. Então, elas procuram a Paridel porque elas sabem que lá elas vão encontrar uma pessoa do mesmo nível que elas e que quer a mesma coisa. Sim. Então, as pessoas vêm por essa segurança. Sim, é questão de Também segurança, é questão interessante. até de, assim... De não se expor na noite. E a você pessoa viu, não quer e também E você hoje em viu... dia não é mais tanto noite, E- né? Porque hoje em dia a moçada mais nova faz balada Sim. em Não, café. e serviu, faz e uma corrida. coisa interessante que serviu, o Paridel até está servindo como uma curadoria para evitar Sim. esse tipo de, que nem você Sim, falou, essa sim. moça que foi lá, que não, né, se sentiu segura por estar num, é mais uma validação maior, né, assim, do tudo que está acontecendo Mas eu estou hoje. impressionada com o número de mulheres que se divorciam porque casaram com um homem bonito, tal, sustentam eles. Chega uma hora que elas se cansam de sustentar, Sim. né? Tinha uma que disse que ele pediu para abrir uma empresa, ela abriu para ele, a empresa faliu, ela que teve que pagar tudo. Outros dizem que os maridos ficam mais em casa, né, que não querem trabalhar e elas têm que bancar com tudo. Então, esse número de mulheres que procuram para não encontrarem mais sim. homens assim é enorme. E outras Sim. pessoas realmente não querem se expor, até pela posição É deles, verdade, né? sim. Eu já atendi, assim, pessoas do interior também, que eles não podiam, na cidade que eles moravam, tinham medo de se relacionar com alguém que não desse certo com a posição deles. Então, eles se cadastravam na Paridel para ter uma pessoa de um nível semelhante. Sim, até nessa questão, qual que é o raio de ação da Paridel, assim, de atendimento? Você falou que hoje faz online, né? Consegue fazer, mas falou alguém do interior, como é que vocês atendem? Como é que dá até onde que pode ir? Veja, quando as pessoas nos ligam, se aceitam conhecer pessoas de Curitiba. Muita gente liga, eu sou do Rio de Janeiro, eu só quero do Rio, eu sou de Salvador, eu só quero de lá. A gente não cadastra, a gente avisa que tem pouquíssimas pessoas. E essas pessoas de fora que nós estamos cadastrando, eles aceitam pessoas de Curitiba, se precisar, às vezes hoje com o trabalho online eles podem até se mudar. Né? Então, as pessoas no questionário põem se aceitam conhecer pessoas de outras cidades ou não. Então, a gente é bem sincera que 90% dos clientes são daqui e que daí tem que ver quem vai, se elas vão morar lá, se eles vêm. Eu já tive 2 clientes de Portugal, brasileiros, as pessoas que casaram com eles foram morar em Portugal, estão super bem lá, sabe? Então, depende do que a pessoa quer. Está disposta, né? Está disposta. E hoje, assim, são mais homens que mulheres, mais mulheres que homens? Veja, como que é? a gente tem 65% de mulheres, o restante de homens. Por quê? Eu não sei se vocês têm visto a pesquisa que saiu essa semana,
10 mulheres para cada 2 ou 4 homens. Nossa, Os só homens isso. estão morrendo, tá? Porque até 16 anos tem mais homem do que mulher. E no primeiro, nasce 105 homens para cada 100 mulheres. Quando nasce prematuro, geralmente quem não morre é o menino. Vejam que coisa. Pois é. Daí até 16 anos está igual, daí começam as mortes. Homicídios, esportes radicais, o homem não tem o hábito de ir ao médico, quando ele vai, às vezes não tem mais cura, né? E a Sim. mulher já vive 7 anos a mais que os homens, isso é uma coisa comprovada, né? Então, à medida que a idade vai subindo, o número de homens vai diminuindo, porque cada vez tem menos homens e eles vão morrendo. Mas até que não é tão né? Não tem uma disparidade tão grande, né? Se é 65 Na por agência, cento, e hoje a nossa clientela jovem, solteira, é enorme. Pois é, olha né? só. Eles são pessoas que já têm um cargo, tá? Que fizeram um concurso público e já têm uma boa profissão, ou pessoas que abriram suas empresas e já estão bem estruturadas. E tem moços que vêm que eu não posso cadastrar porque eu não tenho mulheres para eles. As mulheres antes de 29 anos não pensam em casar. Elas querem estudar, elas querem fazer sua pós, elas querem viajar e quando chegam aos 29, 30 anos, elas querem casar e procuram a par ideal. E eu tenho moços jovens que às vezes vêm com 27, 28 e querem uma moça mais nova, eu não posso cadastrar porque eu não tenho. Olha só, você vê? Tá vendo? Ninguém casa Mudou, cedo, né? não mudou. Os homens eu acho querem que cada casar, cedo e as a- mulheres namorar, não. e as Mulheres mulheres que não, inverteu. Sim. Que na verdade assim, né, tem uma, enfim, né, na nossa estrutura, acho que social, o peso da casa, da família pesa, por mais Sim. que, né, o homem faça a sua parte ali, né, acaba pesando mais na mulher. Sim, além né? de tudo isso, a mulher hoje não quer mais depender do dinheiro Não. do homem. Não. Então, elas querem estar bem estruturadas, Exatamente. já viajaram, já compraram seu carro, seu apartamento, daí que elas pensam em casar. Sim. Esses dias eu até vi uma menininha no Instagram falando das coisas que a mãe dela tinha ensinado para ela. A primeira é ela, mulher, como é que fala? Ela falava assim, que mulher com dinheiro não sofre. Tá certíssima, Sim, né? sim. Mulher com dinheiro não Sofre. sofre. Não, sofre, Quando elas mas... casam com alguém que elas têm que sustentar. mas aí pelo menos elas Que conseguem ficam- sair com mais facilidade, né? Você mais sabe que elas ficam psicológico. muito tempo Sim. até sair. É porque é a Porque dependência eles psicológica. dizem, me dá uma chance, eu vou agora É. procurar emprego, ou me abre uma empresa, você vai ver como vai dar certo. Né? É difícil, né? E Sheila, assim, para a pessoa entender como é que... Até onde que a par ideal vai? Você falou, por exemplo, você marcou o encontro lá, né? Deu certo. Tipo, os dois... gostei dessa pessoa, vou encontrar com ela. E como é que funciona o trabalho daí? Como é que é isso? Eles vão se encontrar não na agência. Aham, certo. A gente vê com a mulher que horas que o homem pode entrar em contato. Daí nós passamos o nome e nós ligamos para ele para avisar que naquele horário ele pode entrar em contato. Daí vamos dizer que ele não pode, a gente liga para ela, olha, hoje ele não pode, quando? Então a gente que intermedia isso. Daí eles vão sair e depois eles nos dão um retorno. De repente ligam, olha, não deu a química, não quero. O homem ou a mulher, e daí vão sair com outra pessoa e eu não posso dizer com quantas pessoas vão sair. Eu tenho clientes que com o primeiro que saíram já deu certo e vão casar. Tem uma que com a primeira pessoa, a tia dela, que é conhecida, né, nossa, inclusive, deu de presente para a sobrinha uma inscrição na par ideal. Ela ficou lá 15 dias, com o primeiro que ela saiu, deu certo. Eles são assim encantados como as duas famílias se dão. E agora eles vão casar em maio. Que bonitinho, que legal, hein? Não, e é interessante, né? Porque aí você, às vezes você pula você pula uma etapa que é essa etapa assim de você descobrir as coisas chatas, né? Sim. Porque como o questionário dela, a Sheila, quando eu estive lá, ela me mostrou o questionário, é super extenso assim. Então tem toda uma entrevista, tem toda a parte, uma entrevista comportamental também, é bem interessante assim. Eu sempre digo para os meus clientes,
O amor é cego, aqui não. O amor tem que ser com os olhos bem abertos. Vocês vão ler o questionário do outro. E se tem coisas que incomodam, não adianta sair, porque ninguém muda ninguém. Né? Então, a diferença da par ideal é que as pessoas já sabem como é a outra pessoa. Quando elas conhecem na noite, nos restaurantes, elas não sabem. O que às vezes elas levariam meses para saber, elas já sabem antes. Vejam, mas escolheu um moço, eu chamei ele leu o questionário dela, acho ela linda, maravilhosa, mas tinha uma coisa que não batia. Ela tinha 3 gatos e ele é alérgico. Ele disse, eu nunca vou poder entrar no apartamento dela e não vou arranjar uma namorada e dizer, desfaça dos gatos, porque ali ela pôs que não abre mão. Então, é aquela pessoa que lê que o outro não gosta de praia, porque a gente não elimina, tem os dados básicos que a gente faz, se aceitam não ter filhos, religião, uma série de coisas, mas não é tudo, um lê do outro. De repente, uma pessoa põe que não gosta de praia, que gosta de campo, a outra gosta de praia, não vão sair porque não vai dar certo. Então, até as pessoas também vêm por isso, que elas já vão saber bastante da outra pessoa. E aí acaba evitando as brigas bobas, né? Exatamente. Eu sempre digo que são nas coisas bobas que os relacionamentos vão desgastando. Sim, porque não é fácil conviver, né, com as pessoas. Mas também pode acontecer assim, Sheila. Por exemplo, a pessoa vai lá, não estava no teu cadastro isso aqui que você faz, não estava. É uma surpresa. Não, mas a gente mas ela não pode mentir. Não, assim, a gente chama... Por exemplo, vou dar um exemplo. Uma pessoa põe que não fuma. Hoje ninguém fuma, mas se colocar, não fuma, né? E ela sai com alguém e fumou. Nós vamos chamar e dizer, olha, eu não sei se você omitiu ou mentiu, então você vai colocar no teu questionário que você fuma. Né? Então, por isso que eu sempre digo, quando as pessoas saem, tem que nos dizer por que não deu certo. Que aí você vai conseguir saber. Que a gente vai saber melhor como são as pessoas. Até porque vai estar cadastrada essa pessoa lá, né? Sim, e ela vai estar ali, né? Se não deu certo com essa pessoa, pode ser que com outra dê certo. E eu sempre digo para os clientes, se alguma coisa mudou na vida de vocês, venham mudar o questionário. Se de repente vocês... Tem gente que chega em casa, não era bem assim que eu respondi, vem lá e faz outro, não tem problema. O importante é que as pessoas coloquem como elas são, o que elas querem, por isso que os relacionamentos pela par ideal dão mais certo. O nosso índice de separação é mínimo. Legal. E como é que só para entender também, preparar... Você falou que média são 5 pessoas, né? Mês. Por mês, né? Não, mas você recebe, né? 5... Não, vamos dizer, você vai lá e vê 5 pessoas, tá? Mas tem outras que têm o teu cadastro, tem compatíveis e não estão nesses 5. Eu também vou mostrando. De repente, eu te ligo, venha ver quem te escolheu. Tá? Então, tanto você escolhe quanto você é escolhido. Né? Mas eu digo assim, a pergunta que eu tenho é como é que vocês fazem lá para fazer essa seleção, assim, tipo, para fazer o match. Você que Veja, tem uma equipe coach, daí, quem eu que sou coach em relacionamento. Temos o psicólogo, eu tenho uma funcionária que está comigo há 20 anos, que também sabe tudo, né? Então, nós 3 que a gente... Juntos você define, daí essa aqui... E depois a pessoa muda, a gente já tem que definir, daí a gente já põe no computador. Eu tenho mais uma funcionária também, que é nova, então ela está aprendendo as coisas, não atende ainda, né? Então, a gente já sabe até o físico, às vezes, que a pessoa gosta e não gosta. Já tem esse feeling, né? A gente já tem o feeling até do físico. E tem gente que não deu certo também, que volta lá. Olha, eu estou muito contente. Claro que é bom que eu estou muito contente porque tem pessoas que se cadastraram na par ideal, de repente terminou o contrato, namoraram com alguém. Essas pessoas todas estão voltando porque conhecem o nosso trabalho. Legal. Pois é, isso que eu ia perguntar. Então, tem pessoas que foram nossos clientes há 15, 20 anos, estão voltando. Então, sinal de que o nosso trabalho é bom, né? Sim, com certeza. E só para falar que o psicólogo é o Percy, que foi nosso professor na faculdade.
Reciclar, professor. Ele que é o E psicólogo ele da que me Parideal. ajudou na época que eu abri a Parideal, ele era professor da minha filha e ela sugeriu que eu contratasse ele para fazer os questionários. Então, ele que me ajudou foi o psicólogo que me ajudou na montagem da Parideal. Que legal, nossa, desde aquela época, então. Depois ele não era mais o psicólogo, Aí ele saiu, né? voltou. Daí eu tive outras 3 psicólogas e depois voltou ele. Uhum. Não, e é muito importante, né, essa parte técnica, né, de ter Sim, alguém que sim. tenha também essa competência. E aí, assim, a questão do relacionamento, né, de você fazer esse match é muito interessante, né, porque aí você só vai sair com a pessoa que você escolheu e ela te escolheu também, Sim, sim. né, mas os dois têm que se escolher. Sim, mas eu tenho uma pergunta assim, né, para Sheila, assim, por exemplo, hoje a gente tem, claro que as pessoas que vão lá já têm um poder, né, aquisitivo maior, tem uma vida, né, estabilizada. Uhum. Porém, a gente vê essas pessoas também vivem na tecnologia, né? Essas pessoas também vivem na correria. Como controlar também a ansiedade dessas pessoas? Porque Quando a pessoa está ansiosa, ela não encontra ninguém. Eu até digo, esqueça a ansiedade, nós vamos trabalhando, ninguém escolhe, tanto quando o homem está ansioso e a mulher. Não sei o que acontece, né? não vai para não dar certo. Frente, né? Então, eu sempre digo, esqueça a ansiedade. Tem gente que liga todo dia, se cadastra no dia seguinte. Alguém já me escolheu? Alguém já me escolheu? Ninguém escolhe, né? Daí eu tenho que conversar, às vezes passa ansiedade para outros não, né? Então, eu não posso prometer com quem ela vai sair, com quantas pessoas ela vai conhecer. Assim como eu tenho os primeiros que saem dá certo, pode ser no mês seguinte, tem pessoas que demoram bastante e tem outros que vêm todo mês e não gostam de ninguém. Né? Eu até encontrei com uma moça que ela se cadastrou na agência e ela disse, Sheila, veja, encontrei com ela numa palestra, eu descartava todo mundo que tinha na Parideal, porque um era feio, outro era não sei o quê. Pelo jeito, eu não queria casar, porque eu casei com o homem mais feio que existe em Curitiba. Não tem homem mais feio que o meu marido, mas quando ele abriu a boca, eu me apaixonei. E vejo quanto tempo eu perdi na Parideal não saindo com as pessoas que você tinha escolhido para mim. Olha só, pra você ver, né? Como tava certo, né? Não era questão só... O problema não eram os outros, era ela, Sim, né? Era o nível de exigência. Exatamente. Mas então, esse negócio, essa questão também, assim, além da pressa, né? Que tem hoje, muito suas ansiedades, que você falou. Como é que vocês ficam, vocês da Parideal lá, quando tem esse encontro, assim, tipo, a expectativa é que vocês, hoje vai acontecer, que vai acontecer. Como é que é isso para vocês? Eles ligam depois. Né? Acho que a gente fica tão feliz quanto os clientes quando dá certo. Eu tive um cliente que não era de Curitiba, veio morar aqui, daí ele veio se cadastrar na Parideal. Se veja, vou ter o pior currículo da Parideal. Ele já tinha sido casado 3 vezes e ele era jovem. Diz que no primeiro casamento dele, todo mundo dizia, não case, veja bem, a gente não gostou da moça, mas foi todo mundo no casamento dele, ele se divorciou. No segundo casamento, todo mundo dizia, você tá louca, essa é pior que a primeira. O que aconteceu? Os amigos não foram, só foi a família. No terceiro casamento, que diziam que era pior ainda, não foi ninguém. Meu Deus do céu. Nem um amigo, nem ninguém da família, ele se divorciou. Daí ele veio na Parideal e disse, agora você vai me escolher uma pessoa. Ele está casado, foi um dos primeiros clientes, ficou casado muito tempo, se divorciou. Né? Depois, acho que de uns 10, 12 anos, voltou para a Parideal e já está com a segunda pessoa feliz da vida. Olha só, que maravilha. Isso que é fidelização, né, dos clientes. Muito bacana. E assim, hoje tem muito, como eu estava falando, dos aplicativos, né? E dessa questão da ansiedade, da expectativa, né? É muito, assim, não chega a ser um concorrente. Os aplicativos não são necessariamente um concorrente, né? O pessoal de TI que veio na minha agência, enorme, o pessoal que se cadastra, porque não quer ninguém pela internet. Veio um de São Paulo que ele montou, um desses sites online, ele que montou e veio se cadastrar na Parideal, porque disse que não queria as mulheres que eles... né? Porque eles têm medo também.
Sim. Né? As pessoas têm medo hoje, principalmente, as pessoas mentem, não sabem quem é quem. É. Né? É. Nós checamos. Exatamente, tem até filme, né? Tem um documentário lá que tem do golpista do Tinder. Sabe que ele hoje dá curso para outros homens, que ele está milionário de como tapear as mulheres. Imagino, imagino. Não, e tem toda uma. Esses dias eu estava escutando um podcast que tem toda uma máfia, eu acho que não é em algum país, eu acho que é Nigéria, Sim. que eles têm um call center do Sim, crime. sim. Eles fazem Apareceu isso. na televisão e eu assisti. É um lugar assim imundo, tá? E as pessoas ficam olhando quem posta que foi viajar, que foi o carro novo que ganhou, os restaurantes que vão, e eles entram em contato com as mulheres. Eu não sei o que eles fazem, que as mulheres dão verdadeiras fortunas para eles. Pois é, gente, isso é um absurdo, né? É. É um absurdo. Esses dias teve uma senhora, acho que lá no Rio Grande do Sul, você ficou sabendo do Brad Pitt? Uhum. Que ela foi no aeroporto esperar o Brad Pitt. Sim, Depois ela sim. disse que que era uma brincadeira com o filho dela, com o neto, Que sei lá. brincadeira nada. É, coitada. Né, o que tem de mulheres que acham que estão se relacionando com artistas, Gente. né? Não é a primeira que eu vi. E 2 psicólogas foram uma vez no Fantástico para alertar as pessoas do golpe que elas caíram. Eu achei elas assim, dificilmente a pessoa ia num Fantástico para falar, né? Sim. Então, eu outro dia estava conversando com o que foi delegado de crimes virtuais. Então, além disso, das pessoas pedirem dinheiro, que vão casar e precisam de dinheiro para vir para o Brasil, né? Tem outros que dizem, olha, você vai buscar os presentes que eu estou te dando de casamento, que eu estou te mandando joias, você me manda o dinheiro que depois eu te devolvo, porque a gente vai casar. Daí elas vão na alfândega, diz que não tem nada. Nada. Né? O governo, eu li uma reportagem que o governo dos Estados Unidos falou que eles põem aqueles da Marinha Americana, do Exército sim, como é americano. fuzileiro naval. Tá. Daí o que acontece? Eles roubam as fotos de homens que existem mesmo. E fazem um E catfish. Exatamente. Veja, uma senhora de 80 anos estava contando que ela estava falando com um homem maravilhoso, né? E que o filho chegou lá, era um dos Estados Unidos, e que o filho foi lá e deletou e ficou muito brabo com ela. Eu disse, olha, a senhora ia cair numa fria. Sim. Né? Então, eles procuram também muitas pessoas carentes que sabem que estão sozinhas para dar o golpe. Então, vejam os perigos dos sites. Muitas mulheres já foram assassinadas com homens que elas saíram, foram agredidas, né? Que até apareceu na televisão outro dia, uma todinha machucada. Né? A gente sabe de uma pessoa de Curitiba que ele marcou encontro e depois ela foi encontrada morta no mesmo dia. Então, por isso que as pessoas vêm na agência. Em São Paulo, tinha 2 quadrilhas que faziam o seguinte, aparecia aquela mulher linda, sensual, mocinha, que combinava com homens casados e homens mais velhos. Quando eles chegavam no lugar do encontro, eles sequestravam. E esses homens tinham que dar uma fortuna, que senão até eles ameaçavam que iam ligar para a esposa e contar que eles estavam lá. Daí, outro dia apareceu, eles prenderam essas quadrilhas, mas apareceu um delegado, antes de prender, mostrou o cativeiro. Ele disse, eu consegui salvar 2 homens. E sabe, um era casado, o delegado falou. Pois é, né? O cara então, tá querendo ser esperto. As pessoas vêm por isso, porque na par ideal eu sei com quem eu vou sair, eu sei do que a pessoa gosta, né? E nos sites você nunca vai saber se é verdade. É verdade, Não, e assim, e a gente acha assim que são pessoas que não são informadas ou pessoas, né, mais simples, assim. Mas não. Não, são profissionais liberais e mulheres empresárias, homens com bastante dinheiro, senão eles nem foram procurar, né? Exatamente. Não, eu digo, exatamente. Não, eu digo assim, a pessoa que cai no golpe. Mas então... Sim, isso que eu estou falando, são pessoas... Sim, que você fala, meu Deus, como é que essa pessoa caiu nesse Eu não golpe? sei o que eles fazem. Também eles devem dizer, assim, algumas coisas que as mulheres se apaixonam. E outro dia apareceu na televisão, que foi, assim, muito engraçado.
abraçado, todo mundo gozando, né? Pelo jeito, os jornalistas falando em todos os noticiários. Uma mulher na Índia deu o equivalente a 360 mil no nosso dinheiro, porque ele falou que estava no espaço e ia voltar para a Terra para casar com ela. E ele não voltou e deu o golpe. Os jornalistas, quando estavam, davam risada. Vocês acreditam Então, nisso? Coitada, dá Vocês dó, né? acreditam? Vê Vocês que é um perfil de alguém que acreditava muito em extraterrestre, né? Assim, Sei lá, pra né? poder ter um... Gente do céu, esse mundo tá perdido. Exatamente, né? Esse mundo está perdido. Então, Pior- muitos que me procuram, que entram, o pessoal que entrou nos sites, muitos se incomodam ou veem que não é aquilo. Então, hoje os sites são meus aliados, não são meus concorrentes. E agora, Sim. uma curiosidade, então, voltando à questão de os sites, enfim, hoje em dia você deve ter a tecnologia está junto, você deve ter uma planilha lá no computador, que tem todas as Sim. informações de cada pessoa. Sim. Mas como é que era lá em 96, lá, 95, né? Como é que era? Como é que você fazia esse Veja, cadastro? Como é que a era? gente também punha no computador, Aham. né? Então, os dados básicos, se aceita ou não quem já foi casado, se quer ou não ter filhos, religião. Já tinha no computador, já tinha no disquete lá, ou não? Sim, né? Então, a gente tem, daí tem aquela pessoa que só quer conhecer loira, Aham. tem a outra que diz que não quer loira de jeito nenhum, tem a pessoa que diz, eu só quero... Agora, uma coisa que todo mundo pede um homem mais alto do que elas. É verdade. Pois é, então, eu sofro por isso, porque a vida inteira... Coitado. Não, coitado não, eu digo, mas foi uma coisa que realmente acontecia, né, coitado, realmente acontecia, sempre as mulheres, e eu sempre queria uma mulher mais baixa que eu, porque eu sou muito baixo, então já é mais difícil, né? E os homens também não querem uma mulher mais Muito alta do que alta, eles. muito né? mais Eu nunca alta, quis né? Isso é dividir- regra. Eu nunca quis dividir uma cor, entendeu? Olha, eu Assim, tive pouquíssimos homens que disseram, eu não me importo, pode ser um pouquinho mais alta. Mas as mulheres, ninguém quer um homem mais Mais baixo do que baixo. elas. Eu já pergunto assim, qual que é a tua altura? É 1,65 m. Então, vamos... Aí elas, eu quero um homem de 1,80 m. Eu digo, daí vocês vão ficar sozinhas. Porque o número de homens de 1,80 m, principalmente os mais velhos, é uma minoria. A média é 1,75 m. Se você só quer não abre mão disso, eu não posso te garantir quantos você vai conhecer. Daí elas já acabam mudando, pondo alguém 5 Abaixando. abaixando. Abaixa um pouco o nível de exigência, Eu né? tenho pessoas que dizem, eu não abro mão de um homem de 1,80 m. E às vezes são baixinhas. Que iria ficar Vai até fazer- feio, né? mas Sim, não, é interessante isso da altura. A gente tem um casal de amigos que ela é mais alta que ele. Ele é Didi, o Renato. Ah. Eu também conheço um casal, mas Renato, é inclusive, uma Renato. minoria. É uma A minoria. minoria, É uma minoria. Não, mas a questão assim, não é cada um, né? Não, mas não vou dizer que nunca, jamais, né? Mas assim, se fosse, né? E às vezes as pessoas até vão mudando, né? É. Com o tempo. Como uma que pôs que não queria ninguém careca. Depois de uma semana, ela Chegou me uma hora ligou. Disse, olha, eu vi um homem careca tão interessante, tão lindo, pode pôr que eu aceito careca também. Eu não queria com filhos. Eu eu acabei casando com filhos. Né? Mas e detalhes assim, é uma coisa que é importante, né? Afinal de contas, a pessoa vai se conhecer. Cara, eu vou perguntar. Por exemplo, a pessoa tem bafo, cara. A pessoa coloca lá, em algum momento pergunta, No tem feedback. feedback? Porque, Não. A pessoa que tem saiu bafo, pode Você dizer. reclamou, pô, a pessoa cheguei perto, tinha um bafo, não dá nem pra Não, isso eu nunca porque tive não essa tava- reclamação. Porque Ai, não que tava bom, nem né? na lista, entendeu? Não tava nem na, tipo, fuma, não fuma, tem bafo, não tem, entendeu? Não, mas isso eu acho que O não fumo é tem. importante. Sim, pois é. Quando eu Mas abri a esse- agência, há 35 anos atrás, eu acho que 80 pessoas dos clientes fumavam. Nossa. Hoje, eu não Hoje em devo dia não- ter nem 10. Se eu tiver, eu acho que nem 10. Hoje em dia, Diminuiu todo mundo bastante, parou. As pessoas, a maioria, faz esporte. É. Ou vão na academia, querem alguém que também seja assim, né? Sim. Mudou, né? Mudou o perfil totalmente. Como é que é? O estilo de vida das Sim, pessoas mudou mudou. muito, né? Mudou. Mudou muito. Mas é muito interessante. Não, eu assim. fico imaginando, eu sei que, claro que você não vai falar isso, né, Sheila? Lógico, você vai na prefeitura, lógico, né? Fico imaginando quando você abriu a agência, foi logo depois, saiu que ano da prefeitura? Saiu que ano? Eu saí da agência 9 meses. Então, Acho que um que ano ano foi depois isso? já tinha Que ano? parideal. 96? 95. Foi 95. 95. O prefeito era o Castro Negusta ou o Rafael Greca? Na época,
Acho que era Acho que é o Greca espere, ainda, né? deixa eu pensar, era o Rafael. Era o Rafael Greca. Pois é, eu fiquei imaginando, assim, né? Assim, hoje seria notícia, assim, lá dentro da própria prefeitura, assim, né? Sim, né? até Hoje seria, né? Porque ele todo mundo, gostaria. Sheila abriu Sheila abriu uma agência. agência, sabe? Sabe? Né? Eu trabalhei na prefeitura também, na comunicação lá, mas foi mais pra frente. Mas assim, eu fico imaginando aquele ambiente, assim, né? Você contando que. Né? Que inovador, né? Que inovador, né? Sim, sim. E porque é legal, assim, ver. Ainda mais uma cidade que nem Curitiba, assim, que tenha todo esse conservadorismo maior, assim, né? Mas por isso também, talvez, que tenha dado certo aqui. Sim. Porque as pessoas são mais preservadas e querem se cuidar mais, né? Inclusive, tem pessoas que tinham se cadastrado em agências de São Paulo e não gostaram. Daí vinham para cá porque achavam que aqui era diferente. Então, a gente teve que adaptar aos moldes de Curitiba, os preços também diferentes, né? Porque não dá para cobrar o preço que, às vezes, uma agência de São Paulo cobre. Sim, né? Porque exato, lá o nível financeiro é muito maior. diferente, é maior, né? Mas, veja, as pessoas vêm e dizem, eu saio do trabalho, eu não tenho mais paciência, principalmente homens e mulheres mais velhos, eu não vou sair na noite. Então, eu vim aqui, aonde que eu vou encontrar alguém? Ninguém vai bater na minha porta e dizer, olha, eu estou aqui. Tem que fazer esse esforço, né? Não, e aí, se você for também botar na ponta do lápis, por exemplo, o que você gasta, por exemplo, para ter uma vida social, assim... Sim, muito mais do que na agência. Com certeza, e ainda assim com mais, digamos, mais chance de dar, de quebrar a cara, né? 70% dos nossos clientes encontram uma pessoa. Olha que legal. O nosso índice é igual aos índices das agências da Europa, porque na Europa tem muitas agências de casamento. Lá é uma coisa normal, tanto na Europa como nos Estados Unidos. A pessoa quer casar, ela vai numa agência. Assim como ela está com dor de dente, ela vai num dentista, está doente, vai no médico, quer casar, vão nas agências. E baseado em agências europeias, principalmente as agências francesas, né, que esse consultor de franquia foi ver tudo isso, que a gente abriu a Par Ideal. Porque tem agências que funcionam de um jeito que aqui em Curitiba ninguém iria. Sim. Né? Porque é por... sei lá, por horóscopo, por não entendi. Uma coisa mais mística. E aqui não. Vou unir os astros para vocês ficarem juntos aqui, é mais realidade, né? A gente já sabe que de determinada religião você não pode apresentar para outra. Não adianta, não vai ter astro que resolva, né? Isso aí, né? Não vai ter. E até, não sei se você chegou, acho que a Vanina falou comigo até um dia, que também a procura de homens mais jovens por mulheres mais velhas. Não está acontecendo isso? Poucos que procuram. Pouquíssimos que querem uma mulher. É o contrário. Isso são os jovens. Poucos, né? Os jovens, as mulheres. Pouquíssimos que querem mulher mais velha. Sim, Agora os homens mais velhos. Homens mais velhos não têm essa... né, de querer mulher mais nova. Mais velha, querem mais nova. Mais nova, Né? Se chega uma pessoa de 70 anos lá e diz, eu quero uma mulher de 35, 40, eu nem cadastro. Né? Daí eu explico, veja, as pessoas que eu tenho aqui são profissionais liberais, empresárias, ninguém precisa do dinheiro de ninguém, elas querem um homem de uma idade semelhante. E não tem homem, que você falou que tem mais homem procura mulher mais nova, mas... E homem que procura, o cara tá com 70 anos, não procura uma mulher de 70, também tem, assim, a mesma idade, assim. Vai procurar, alguns até aceitam uma mulher, assim, de 65, mas nunca de 70, né? Nunca da mesma idade. Pois é. Não, veja um homem de 73, vai pedir uma mulher de 69, daí sim. Tem que ter um pouquinho mais nova. Mas é interessante, assim, porque tem muita... eu fiquei solteira há bastante tempo, assim, uns 9 anos, sem namorar, sem nada. E era muito engraçado, porque era mais fácil sair com homens mais novos do que eu. Também porque, assim, na época, os homens da minha idade estavam casados já. Né? Então, eu meio que sobrei ali. Mas era mais fácil sair com os mais novos do que os da minha idade. Porque os que tinham da minha idade, ou eram aqueles que eram casados, sei lá, com a mãe, com a moto, com qualquer coisa, ou separados, que já tinham acabado de se divorciar, e daí vinham com aquela, né, vinham falando da ex-mulher e não sei o que daí também não era legal. Então, realmente é difícil, depois de uma certa idade, você se achar, né? Então, é interessante. Até por isso que as pessoas vêm, né? Sim. Porque sabem que lá todo mundo quer a mesma coisa.
Exatamente, esse é o ponto, né? Agora, vejam, vocês falando, teve um que se cadastrou, eu tinha um gerente na época, não era eu que atendia ele. Ele só queria uma mulher jovem, ele ficou 1 ano, ele escolhia as mulheres, ninguém quis sair com ele. Daí ele chegou um dia e disse, olha, o meu avião não pode levantar voo, então vim aqui que eu queria falar, né? Falou o nome do gerente, com o Evandro, porque eu quero ver como é que estão as mulheres. Eu digo, eu não vou te cadastrar. Eu disse, eu não vou te cadastrar porque você vai querer só as mulheres jovens e você viu que você ficou 1 ano, ninguém quis sair com você. Daí ele disse, pois é, mas se eu sair com uma mulher mais velha, o que eu vou dar de presente para ela? Eu saio com as menininhas, que não eram da agência, antes eu levava na Louis Vuitton. Hoje não é mais moda, eu levo na Prada, escolha o que você quiser. Elas me agradecem, elas me beijam. Então, o que eu vou dar para uma mulher mais velha? Eu digo a mesma bolsa que você dá para jovens e sabe que elas estão com você porque gostam de você, porque elas podem comprar bolsa. Não precisa que você dê a bolsa para elas, porque elas têm dinheiro para comprar. Daí eu mostrei as 5 mulheres mais velhas. Ele gostou de 3. Com a primeira que ele saiu, ele casou. Depois Viu? até ele mandou filho para se cadastrar na Paridel. Viu? Olha só. Pois é uma coisa. Eu já tenho tenho. que fazer esse trabalho com um monte de homens. Imagina assim, tem que. O homem também, assim, tem que entender, e é um trabalho, o homem tem que entender que ele também envelheceu Sim, e que também. sim. E que, né, eu falei até pra Vanina esse dia, assim, que agora eu tô naquela linha, assim, que até uns 2, 3 anos atrás eu era um cara, eu era, assim, eu ia nos lugares, não me sentia tiozão. Hoje em dia, se eu vou num lugar, eu me sinto tiozão e não adianta, eu já fico assim pensando, puta, se eu falar com aquela menina, conversar com ela, pensar, vem esse tiozão falar comigo, não, sabe, conversar mesmo, entendeu? Antes eu me sentia normal, estamos para a par, conversar aqui. Mas agora eu já penso, não, peraí, vamos mudar a conversa que eu sou o tiozão, você, né? Então, mas é difícil para o homem aceitar, eu acho que isso, né? Até a mulher mais velha. E quando, para mim, até foi a Vanina a primeira pessoa que me relacionou que é mais velha que eu, assim. Mentira, eu sou mais velha que ele. Não, um mas mês e 20 dias. Não, que seja da mesma, não, mas que seja da mesma idade. Um mês e 20 dias. Mas que seja da mesma idade. É o picareta. Sempre era mais nova, sempre era uma mulher mais nova. E eu acho que eu realmente, assim, uma coisa que eu sempre buscava a mulher mais nova por causa disso, para não... Até para desfilar como troféu. Eu tive um cliente que ficou comigo, né? Ele não escolhia ninguém. Daí um dia ele disse para mim, olha, encontrei uma moça, uma menina linda, maravilhosa. Eu estou saindo da agência porque ela é o troféu para eu desfilar. Meus amigos vão achar assim ela maravilhosa. Ele disse, eu vou contar uma piada para você. Um homem, assim como eu, saí com uma moça jovem e daí os amigos queriam saber aonde que ele arranjou uma moça jovem tão bonita. Ele dizia, por causa dos lugares que eu beijo. Daí todo mundo, mas aonde que você beija? Em Paris, em Nova York. Sim, vai até sim. Muito bom, muito sim. boa. Mas esse negócio é interessante, Sheila, assim, também, dessa questão de olhar as mulheres, do olhar que a gente tem hoje, né, assim, pensando, você falou que o cara procura a mulher por causa do troféu, né? E eu já vi, às vezes, que você vê na rua. Sim. Né? Já vê na rua, mas cara que é interessante, já via amigos meus ficarem surpreendidos, assim, quando eu tava com uma mulher mais velha, assim, achando, que legal, o cara, sabe, assim, ela tem conteúdo, tem história para contar. Assim, quando vem com uma mais nova, assim, mas já sabe como é que ela, né? Não sei. E, cara, é muito... Quando vem homens na agência, assim, com 30 anos, 40 anos, eu só gosto de sessentona. Pode saber que é pilantra. Que daí aí já é sim. Né? Daí um que assim, ele disse que tinha Dá o 40, golpe. para mim não Vai dar tinha o mais golpe, de 30. Ele disse, veja, eu abri uma pizzaria enorme na região metropolitana, então eu quero uma mulher mais velha, porque ela vai poder ser minha sócia. Esse foi o único que contou. Os outros chegam, eu adoro mulher. Eu digo, não adianta você perder teu dinheiro, porque aqui as mulheres não vão querer sair com você. Sim. Pode até ser que algumas quisessem sair, mas eu não quero confusão com a vida de ninguém, né? Exato. Porque é que é uma responsabilidade grande, porque né? isso no mundo dos aplicativos é muito fácil, né? Sim, Da internet e tal, né? De acontecer isso, assim. Né? Não, Tem gente que vem de se veja, eu estava num site, eu saía com uma pessoa
cada dia. Eu digo, tudo bem, então volte para os sites, porque aqui você não vai sair com Então pessoa isso que eu cada falo, dia. que eu digo da questão da É ansiedade que é também entra qualidade, aí não é também. quantidade, né? Pouca gente, assim, E né? muita gente também talvez até tenha passado por isso já e fala assim, não, eu não quero mais isso aqui, agora Não, eu quero... o pessoal chega e diz, olha, eu estava num site, eu não quero mais isso. Porque na verdade você trabalha com qualidade, não com Sim. quantidade, não né? Exatamente. Você já não faz mas esse filtro, né? Já é Esse uma tempo que a entrega de pessoa qualidade. Acho que perde Sim, ali, né? sim, é uma segurança. É uma segurança. Né? Quando a pessoa assina o contrato, ela leva CPF, comprovante de renda, comprovante de Opa, residência, sim. tá? E já assina que se ela mentir, ela vai ser desligada e até processada. Então, o pessoal que vem, todos assinam, né? Se a pessoa diz, eu não quero deixar meu telefone ou meu endereço, a gente não cadastra, porque alguma coisa está errada. Tá errado, assim. Exatamente. Tem que ter bastante, como que eu posso dizer, tem que ter uma lisura, Sim, né? É porque é uma sim. relação de confiança, Sim, né? sim. Porque Deus o livre apresentar para alguém acontecer alguma coisa, e daí você acaba sendo responsável Sim, até por sim. aquilo, né? Não responsável, mas tipo, corresponsável, não sei. Então é realmente muito perigoso, assim. E é muito bom, gente. O papo tá ótimo. Acho que a gente podia ficar mais umas 2 horas aqui, mas a gente já está chegando no final. Sheila, para achar a par ideal, como que a gente acha a par ideal? Veja, pode ligar para o nosso telefone, podem entrar no nosso site, tá? E também quem quiser ler, eu tenho 2 livros, e-books, que a pessoa gratuitamente pode baixar. Tem um que é para o público masculino, como conquistar uma mulher, e os da mulheres é para o primeiro encontro, como elas têm que se portar para que haja os outros encontros também. Que legal, que legal. Muito bacana. E a gente encontra o e-book no site. Sim, no site encontra o e-book e tem muitas matérias, não só para as pessoas que estão em busca de um relacionamento, para as pessoas casadas também. Sim, porque né? conquistar é uma parte, né? Sim. O manter é difícil. Manter que é mais difícil. Exatamente. Né? Casar é tão fácil e descasar é tão complicado. Exatamente. Né? Então, ali eu já digo, se não gostou de alguma coisa, nem saia. É verdade. Exatamente. Se você conseguir se respeitar, ter esse autoconhecimento, né? Você acaba poupando aí um desgaste enorme. E podem entrar no nosso site, agenciaparideal.com.br. É isso aí. Depois a gente vai deixar todos os links aqui na descrição do episódio. É isso aí, né? Temos Temos o quê? Temos. Temos. Eu agradeço a vocês, né, pelo convite. Espero que o pessoal que assista gostem, Com né? certeza. E é muito obrigada por estar aqui. É sempre uma delícia conversar com a Sheila, adoro. É muito legal. Obrigada, Sheila. Obrigado, Sheila. Foi excelente. Eu que agradeço. É isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Um abraço para vocês. Se vocês chegaram aqui até o final, sigam a Comando News no Instagram, né? Sigam também esse canal no YouTube. É isso aí.